Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo que a gente inicia a partir de agora. Eu sou Marta Soares e eu vou conduzir esse bate-papo com personalidades importantes aqui da cidade de Tremedal. E a gente vai fazer esse bate-papo descontraído. A gente está um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso, mas todo mundo já tomou a sua água. A gente quer dizer que você que está aí do outro lado é muito bem-vindo. Fique com a gente esse momento, porque é importante você saber um pouquinho sobre essas personalidades e sobre algumas histórias da cidade de Tremedal. Hoje a gente vai falar sobre um tema, os desafios da gestão pública. E, para isso, eu gostaria de apresentar, claro, essas personalidades importantes aqui da cidade, como o atual prefeito Márcio Ferraz, né? Temos também aqui o Paulo Célio, atual vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura do grupo. Também está com a gente o Nonato, que é ex-prefeito de Tremedal. Seja muito bem-vindo. E Catulino, também ex-prefeito de Tremedal. A gente tem aqui uma gama de personalidades importantes que fizeram um papel fundamental em Tremedal, e a gente vai conversar com eles. A gente vai fazer esse bate-papo descontraído aqui com você também, que vai poder participar com a gente, fazendo a sua pergunta, mandando a sua pergunta, e a gente vai poder fazer, à medida que der tempo, a gente fazer essas perguntas. Mas a gente já tem algumas perguntas aqui importantes sobre esse tema, e eu já queria direcioná-la ao atual prefeito, Márcio. Quais as principais dificuldades em se gerir um município como Tremedal? Como se dá a captação de recursos? Se há recursos próprios? E se os recursos são suficientes para gerar um município como Tremedal? Boa noite, Marta, Catulino, Nonato, vice-prefeito Paulo Célio. Boa noite, meus queridos tremedalenses, vocês que nos privilegiam assistindo nossa live e procurando se inteirar um pouco dos momentos difíceis que a gente tem vivido, né, como Marta questionou aqui, de onde vêm os recursos, como é que vêm os recursos, como são distribuídos esses recursos pela União, né? Eu me sinto honrado aqui hoje participando dessa live com dois ex-prefeitos que trabalharam muito por Tremedal, né? Vão estar falando um pouco para a gente também aqui da época que foram gestores, da diferença dos seus momentos para os momentos atuais. E quanto aos recursos, é sabido, acredito que por todos, que o município recebe uma parcela hoje desse recurso que é distribuído pela União, que é distribuído em 3 partes, né? União, Estado e municípios, e que, infelizmente, nós, municípios, somos os mendigos, né, dessa participação aí, desse bolo que é distribuído em 3 partes, né, porque recebemos a menor parcela. E nós que não temos receita própria, né, como foi perguntado por você, Marta, sabido por todos, não temos indústrias no município, fábricas para gerar receita própria, e a gente depende única e exclusivamente dos recursos que são repassados pela União, pelo Estado, e temos que fazer mágica para estar gerindo esse recurso e tentando resolver as demandas do nosso município, né? Município que tem uma dificuldade tremenda para a gente administrar, porque é um município muito extenso, né? E para explicar melhor como funciona isso, os recursos são distribuídos por número de habitantes. As parcelas, né, o coeficiente menor hoje de distribuição é 0,6, né, os municípios menores, e vai saltando 0,6, 0,8, 1,0, e no nosso caso é 1,2, que é um município que tem uma população entre 16.700 habitantes até 23.000 habitantes, recebe um coeficiente 1,2, né? É uma média de mais de 3 milhões mês, mas falando assim em números, né, para quem está nos assistindo, fala, nossa, é muito dinheiro, né, 3 milhões, mas quando você vai para dentro da gestão,
para estar administrando, para distribuir esse valor em pagamento de folha, nas ações que a gente tem que fazer, tem feito, né, nas infraestruturas, nas obras, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, esse recurso acaba ficando pequeno e dificultando a administração. Como eu disse para vocês que esse recurso é distribuído por número de habitantes, o que significa que todos os municípios, a maioria dos municípios, tem uma realidade totalmente diferente, né? Quando muitas pessoas comparam Tremedal com Belo Campo, Tremedal com Maitinga ou Tremedal com Piripá, são realidades totalmente diferentes. Porque, por mais que tenhamos ali aquela mesma quantidade de habitantes, como nós temos com Belo Campo, que é o mesmo coeficiente, 1,2, com a mesma população, só que realidades diferentes, porque Belo Campo é uma cidade urbana, Tremedal é uma cidade onde 73% da população mora na zona rural, um município com uma extensão 3 vezes maior do que Belo Campo, então uma dificuldade muito maior, um custo muito maior, né, com a mesma receita que os municípios recebem, né, Belo Campo e Tremedal, mas a gente com outra realidade, né? Então, quando você passar a conhecer, a gente vai estar falando mais para frente sobre isso aqui, você vai ver que nós não temos condição de fazer o que o gestor de Belo Campo faz ou o que o gestor de Maitinga faz, porque nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Bom, antes da gente passar a oportunidade para algum de nossos convidados, se quiser falar sobre esse assunto, eu gostaria de dizer a você que está acompanhando a gente que estamos seguindo, sim, as normas aqui de usar máscara, de usar o álcool gel. Está aqui todo mundo com o seu álcool gel, e você precisa também manter, porque a gente ainda não está num clima de relaxamento, você também precisa manter para que haja segurança, né, e saúde, que a gente não passe por esse problema que temos enfrentado, que é essa pandemia do coronavírus. Então, se cuidem, continuem aí usando a máscara, usando o álcool gel. Está aqui todo mundo seguindo as normas, tudo direitinho. E eu... Lembrando que tem 4 aqui sem máscara, mas a gente está mantendo o distanciamento, né? Estamos obedecendo às exigências, né? E cada um com seu microfone, álcool gel na mesa, a gente está cumprindo. E a máscara do ladinho. E aí eu queria deixar aberto aqui para quem quiser falar também sobre um pouquinho sobre essas dificuldades que o atual prefeito acabou de falar. Fique à vontade. Bom, inicialmente, meu boa noite a você. Boa noite. Ao prefeito Márcio, ao vice-prefeito Paulo Célio, ao ex-prefeito Catolino e a todos os irmãos tremedalenses, o meu boa noite. Márcio disse uma das coisas aí muito importante, que esse bolo é dividido por 3, mas o primo pobre é o município. Aqui é que se nasce, aqui é que se precisa de saúde, de escola, de lazer, de segurança. Mas aqui é o mais penalizado. Então, é no município que o povo mora, é no município que se precisa das verbas para cuidar do povo. Mas a coisa aqui é diferente. Então, eu queria apenas fazer essa ressalva, dessa colocação do prefeito Márcio, que, na realidade, essa realidade tem que ser mudada, porque eu acho que o dinheiro tem que ir para onde o povo mora, para onde o povo precisa de saúde, de educação, de segurança, de lazer e de muito mais coisas aí. Só complementando, desculpa de cortar, Marta. Sim. Só complementando, desde, acho que o 2º mandato de Nonato, que a UPB vem numa luta, né? Todos os prefeitos, né, daquela época já vem nessa luta para uma reforma do Pacto Federativo, porque isso é o que demais nós necessitamos hoje, né, para que seja invertido esse papel de os municípios terem a maior parte do bolo, da fatia, né? Porque, de fato, a base do país são os municípios. Somos nós que vivemos os problemas de perto, somos nós que passamos pela maior dificuldade. É na nossa porta, é na porta do vice-prefeito, na porta do vereador, que a população bate, é lá que a gente vive o maior problema. E a gente vem lutando pela reforma do Pacto Federativo para inverter,
porque são os municípios que precisam de mais dinheiro. Eu garanto que se a maior parte dessa fatia fosse dos municípios, nós teríamos menos problemas hoje no país. Catulino vai comentar? Rapidamente, eu gostaria de cumprimentar Márcio, cumprimentar Paulo Célio, Nonato, dizer ao povo de Tremedal, nosso povo aqui de Tremedal, que é muito importante para mim, com muito orgulho e muita honra que eu participo aqui desse primeiro bate-papo, dessa live, né, interagindo naturalmente com o nosso povo. Só para ressaltar aí, Márcio, que você e Nonato fizeram colocações importantes, ainda precisamos lembrar à população que o município tem um orçamento geralmente engessado. O município tem que investir 54% no pessoal, 25% na educação, 15% na saúde, sobrando aí, naturalmente, que um percentual muito mínimo para investimento. Então, isso aí desafia a capacidade do gestor. Por isso, Mário, é que eu quero dizer a você e também ao nosso povo, aos nossos amigos, aos nossos companheiros e companheiras, que esse desafio é um desafio para poucos. E você é um vencedor. Porque fazer de Tremedal um canteiro de obras com tão pouco, isso demonstra a sua capacidade gerencial e o seu amor por nossa terra. Agora com vocês a palavra é o Paulo Célio, atual vice-prefeito de Tremedal e pré-candidato à prefeitura, também vai comentar. Boa noite, Marta. Boa noite, ouvintes que estão nos assistindo nessa live aqui hoje. Boa noite, Nonato, Catulino, Márcio Ferraz, nosso prefeito. Para mim é uma honra estar diante de 3 prefeitos que têm feito tanto por Tremedal. Então, hoje aqui é uma noite feliz, participando de uma live com essas 3 personalidades que eu acho que 80% do que tem no nosso município passou por eles. Então, para a gente, eu acho que para o tremedalense também é uma honra ter esses 3 prefeitos à frente do nosso município, onde que eles fizeram muito pela nossa terra. E eu vejo Marcinho, nesses 8 anos de mandato dele, 7 anos e meio de mandato, passando por dificuldade, como todos os municípios territoriais grandes, igual o Tremedal, tem passado. E Márcio agora, nessa reta final, tem investido muito no nosso município, porque ele, nessa pandemia, como as aulas parou, aí só investimento que ele tinha que fazer por mês, transporte escolar de 300 mil, que ele não está fazendo agora, ele está investindo esse dinheiro nas obras. Então, tem muitas obras que estão saindo agora, porque Marcinho está tendo condições de fazer, porque está sobrando um dinheirinho agora para investir. Às vezes, quando você fala 3 milhões, mas quando você paga o funcionalismo, os investimentos que tem, o transporte altíssimo que nós temos no nosso município, não sobrava nada para investir. Com essa parada, esse dinheiro está sobrando um pouco, ele está investindo todo no nosso município. Quando você vê que tem nos 4 cantos do município, está fazendo investimento, é no que está sobrando agora para investir, e é isso que ele tem feito no nosso município, com a maior preocupação do mundo, de terminar sua gestão bem. E eu tenho certeza que o povo de Tremedal tem visto isso, da preocupação de Marcinho de estar investindo tudo que ele consegue no nosso município. Então, parabéns, Márcio, pelo seu trabalho à frente da Prefeitura de Tremedal. A gente vai conversando aqui, né? E vai lembrando das ações, né, do que a gente tem feito. E você falou de uma questão aí muito importante, porque a gente está com algumas obras agora, né? E muitas pessoas, por que deixou para fazer essa obra agora no ano das eleições? E só para que eu já falei sobre isso, mas não custa nada estar relembrando, né? O que Paulo Célio falou, o transporte nosso escolar é um valor muito alto, porque nós temos um município quase 2.000 quilômetros quadrados, com 2.220 quilômetros de estradas vicinais, então o custo do transporte escolar nosso é alto. Se a gente fosse comparar, né, se fosse seguir a tese de que um município 0,6
o custo é 1 e o nosso é 1,2, deveria ser o dobro de 1,6, de 0,6, no caso, tipo, Maitinha, que é 0,6. Se ele tem um custo de transporte escolar, no valor, um exemplo, de 50 mil, o meu deveria ser de 100 mil. E a realidade não é essa, porque os municípios têm uma extensão territorial diferenciada. Então, um município 0,6, às vezes eu gasto um valor no transporte 4, 5 vezes maior do que aquele. O de Belo Campo é 1,2, mas o meu transporte escolar, que também é 1,2, o meu custo é o dobro do valor de Belo Campo, porque o nosso município é muito extenso. Então, tem essa diferença, né, essa logística, e isso acaba dificultando a gestão. Mas aí, como Paulo Célio falou, que o nosso recurso é engessado, né? A gente vai estar falando mais sobre isso lá na frente. O recurso que eu utilizava para pagar transporte escolar era o recurso do FPM, que deveria estar sendo investido em infraestrutura e outras ações. E esse recurso, como não tivemos transporte escolar esse ano, esse recurso eu investi em obra, é o que eu estou fazendo agora, para encerrar a nossa gestão daqui mais 4 meses, concluindo muitas obras em todas as localidades do município, se Deus assim nos permitir. Mas é de fato por esse problema. Não tivemos transporte escolar, sobrou esse recurso do FPM para ser investido. Não é um recurso que a gente utilizava para estar pagando o transporte escolar, porque o recurso da educação não dá para isso. Dá mal para a gente pagar o servidor público. Muito bem. Está aí para você que está acompanhando essa live, esse nosso bate-papo com essas personalidades que vocês já conhecem. Quem não conhece, mais uma vez eu vou apresentar o atual prefeito de Tremedal, Márcio Ferraz. Está com a gente também o vice-prefeito e o pré-candidato à prefeitura de Tremedal, o Paulo Célio, também o Nonato, ex-prefeito, está com a gente aqui, e Catulino, também, que é ex-prefeito, são personalidades políticas de Tremedal. E, mais uma vez, a gente agradece pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente quer que você deixe o seu incentivo, deixe a sua mensagem de incentivo para todo esse grupo que está aqui trazendo informações importantes da cidade de Tremedal. Foi respondido aí a questão, né, de quais as principais dificuldades de gerir um município, e agora a gente vai passar para a segunda pergunta, e eu gostaria que todos também, mais uma vez, comentasse, mas o prefeito atual vai responder a essa questão. Quais as mudanças positivas mais marcantes no município em decorrência das gestões desse grupo de sucesso aí de Tremedal? Quando a gente assumiu o Tremedal, né, agora, em 2013, né, que foi o início do meu primeiro mandato, recebemos Tremedal como uma notícia muito triste, né? Foi notícia nas redes nacionais, saiu no Fantástico. Tremedal classificado como a pior cidade do Brasil para se viver. Isso muito triste para a gente que é morador, a gente que nasceu na cidade e vivemos lá o dia a dia, e a gente ficou muito triste com essa notícia. Triste porque o município vinha crescendo, né? Na gestão de Nonato, né, foram 2 gestões consecutivas, alavancou um crescimento muito grande, e depois a sucessão assumiu o Catulino, fazendo algo magistral por Tremedal. A gente vai falar disso também mais para frente, né, das suas ações na sua gestão. E depois teve a interrupção, né, com o sucessor, que é nosso adversário, e que, infelizmente, deixou Tremedal nessa situação, né, classificado como a pior cidade do Brasil para se viver. E esse ponto, para mim, foi um dos pontos mais importantes da nossa gestão. Inclusive, Nonato era o vice-prefeito no primeiro mandato, participou, ajudou demais a gente sair dessa situação, né? Catulino fez parte da gestão e faz também, Paulo Célio também estava lá como vereador e nos ajudou. E a gente, em 4 anos, né, como é feito essa pesquisa, esse estudo? É feito pelo FIJAN, ele faz esse estudo em todo o país, em todos os municípios, né, onde analisa o desenvolvimento de educação, saúde, emprego e renda, e esses números são divulgados, né, a cada 4 anos. Foi feita uma pesquisa em 2012, né, quando finalizou a gestão do meu antecessor, né, que é nosso adversário, e foi feito depois dos meus primeiros 4 anos.
E, graças a Deus, a ajuda de todos os secretários, todos os servidores, tudo que a gente tinha em mente, que a gente conseguiu colocar em prática, a gente conseguiu passar à frente de mais de 600 cidades nos primeiros 4 anos, né? Crescemos na educação, crescemos na saúde, crescemos em infraestrutura, mudando o aspecto de muitos pontos em Tremedal. Na saúde, só para vocês terem uma ideia, em 1 ano e meio, eu consegui elevar o número de procedimentos dos 4 anos do meu antecessor. Em 1 ano e meio, nós superamos os números de procedimentos realizados pelo meu antecessor. Então, isso para a gente é um crescimento. Falando de Catulino, que vinha em crescimento, não falando mal dos outros gestores, porque eu também me classifico como isso, mas Catulino foi o único prefeito de Tremedal que conseguiu colocar um centro cirúrgico para funcionar no nosso município. Nonato construiu o hospital, deixou todo montado. Catulino foi o prefeito que construiu, que montou o centro cirúrgico, onde nós tínhamos no município, era realizada uma média de 50 a 60 cirurgias mês, um município pequeno, como nenhum outro município na região fazia. E aí veio o sucessor de Catulino, que é médico, por sinal, onde eu achei que ia crescer, onde eu achei que ia investir mais por ser médico, e, pelo contrário, acabou com o centro cirúrgico do hospital. Catulino, na sua gestão, construiu 5 PSFs, né, onde nós tínhamos mais condição de mais 2 PSFs naquela época. Catulino construiu 5, e veio o sucessor, não buscou ampliar esse trabalho, poderia ter construído mais 2 PSFs, não fez, né? Esses 2 PSFs foram ser construídos por mim, depois que eu assumi. Ele não fez nada nessa questão da saúde, né? Por ser médico, deveria ter feito. E, então, para mim, isso foi um ponto muito importante. Mas o principal deles, que foi iniciado na gestão de Catulino, que foi quando estava finalizando a gestão dele, um grupo de servidores efetivos, né, os concursados, alguns professores, resolveram fundar um sindicato de servidores. E Catulino incentivou essa criação. Inclusive, um professor, muito meu amigo, o vereador Daniel, ele me procurou na época e me pediu ajuda para comprar o computador para estar funcionando esse sindicato de servidores, porque eles não tinham condição, não tinham recurso para isso. E eu ajudei naquela época, não era nada, não fazia parte da gestão, mas ajudei na compra desse computador para estar funcionando o sindicato. Então, Catulino incentivou a criação, a fundação do sindicato, e aí veio os 4 anos do seu sucessor, onde foram 4 anos de muita luta, de sindicalismo contra a gestão pública, né? Onde tinham muitos embates e o gestor não sentava para discutir, para tentar chegarem num consenso, onde os sindicalistas buscavam, né, algumas conquistas, né, os seus direitos adquiridos durante o seu trabalho, os seus anos de trabalho. E passaram 4 anos nessa luta e não tiveram nenhuma vitória, né, nesses 4 anos. Foram perseguições e nenhuma valorização por parte do gestor quanto aos servidores. E aí veio a possibilidade de eu me candidatar a prefeito, né? Um grupo de amigos já vinha há algum tempo ali lançando essa ideia e propagando, divulgando na rua, e acabei me tornando candidato a prefeito. E assim eu fiz um compromisso com o servidor público, né, com o sindicato. Eu fiz um compromisso de, assim que assumir Tremedal, colocar em prática um plano de carreira que ia reconhecer o direito desses trabalhadores e ia valorizá-los. E assim eu fiz. Assim que assumi Tremedal, fizemos o estudo, colocamos em prática, e hoje o servidor efetivo de Tremedal é reconhecido. Isso em todos os servidores, né? Não é só uma classe, são todos. Mas, em especial, os professores. Para mim, é algo muito importante, porque todas as profissões têm que passar pelo professor. Todas. Então, para mim, é uma profissão que a gente tem que procurar valorizar o máximo possível. Eu só não fiz mais porque o recurso
que nós temos, dá mal para a gente estar pagando o servidor. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem que aplicar 60% do recurso com o salário do professor. Hoje eu aplico mais de 70%, 75%. Então, o recurso nosso é engessado, porque nós temos esse plano de carreira colocado em prática, e se nós pegarmos aí os últimos 18, 19 anos, nós temos um crescimento salarial de mais de 200%, e a nossa receita não chegou a aumentar a 100%, 105%. Então, é algo desproporcional, né? Porque matemática é exata. Se você aumentou o percentual do salário, a receita tem que aumentar naquele percentual para a gente estar acompanhando. E, infelizmente, não é isso que tem acontecido e tem dificultado a nossa gestão. Mas a gente procurou valorizar e hoje esse servidor é valorizado, né? Então, são os pontos mais importantes. A nossa educação agora mesmo, nós tínhamos uma meta de 4,7 e essa meta foi ultrapassada. Então, a gente está acima da média. Temos feito um trabalho diferenciado, tanto que é aplaudido, inclusive, pelo nosso adversário, porque o trabalho é bem feito. Eu sei que, quando chega no período eleitoral, né, as pessoas seguem o direcionamento, porque tem uma amizade mais próxima com alguém, e, às vezes, acabam até escolhendo votar em uma pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai ser o melhor para Tremedal, mas só por ter uma proximidade. Porque eu, na minha humilde concepção, eu acho que é um retrocesso você hoje votar numa pessoa que teve o seu momento, que passou 4 anos como gestor, teve o seu momento de mostrar sua capacidade, de fazer algo de bom pela terra, e não fez. Por que agora vai fazer? Se teve o seu momento no tempo de bonança, porque naquela época não existia crise financeira. A crise financeira veio no final de 2012, início de 2013, que foi quando nós assumimos, né? E de lá para cá é só sofrimento. Tanto que agora o último reajuste pela União, o último reajuste salarial do professor, é uma coisa que é difícil de compreender. O governo dá um reajuste de 12,84 para o professor e o repasse por aluno de 4,84, porque o recurso que nós recebemos para a educação é baseado na quantidade de aluno, é um valor por aluno. Então, ele aumentou o valor do salário do professor em 12,84 e a receita que nós recebemos em 4,84. Então, a matemática não fecha, a conta não fecha. Então, a gente tem que, a cada dia, estar aprendendo a fazer mágica com recurso público para a gente estar cumprindo com nossas obrigações. Então, para mim, os pontos importantes foi tirar Tremedal da situação dessa classificação de pior cidade do Brasil para se viver, né? Claro que a gente precisa fazer muito, né? A minha vontade era ter feito muito mais, como eu estou fazendo, mas nunca a nossa vontade supera a nossa condição. Eu sei que eu, Paulo Célio, como vice-prefeito, né, e pré-candidato a prefeito, Nonato, Catulino, nas suas gestões, eu sei que tiveram muita vontade de fazer muito mais, mas o recurso que nós recebemos não dá para isso, né? É limitado. Muito bem. Deixo a palavra, então, com os nossos convidados. Eu queria parabenizar o Márcio pelo que ele fez pela educação de Tremedal. O Márcio foi valente em praticamente dobrar o salário, ou não sei nem quanto foi o aumento de professores que Márcio deu na gestão dele. Nós, naquele momento que o Márcio entrou, valorizou o servidor, valorizou o professor, que foi a classe mais valorizada. E lembro, Márcio, que enquanto os nossos adversários estavam lutando ali contra os professores, em muitos momentos eu estava na rua, junto com os professores, junto com o servidor, batendo panela, de a tarjeta na boca, indo para a delegacia, atacar também os professores. Então, eu participei de toda aquela luta junto com os professores, junto com o servidor público, porque aquilo era uma luta não só dos professores, do servidor, era uma luta do povo de Tremedal. E como eu sempre estive ao lado do povo de Tremedal, eu estive com ele em todos os momentos, todas as reuniões que teve na Câmara contra a gestão passada, que atacou o servidor público, eu estava do lado do servidor,
porque eu sempre defendi o servidor público, sempre defendi o professor. E Márcio, assim que entrou, valorizou demais o servidor, valorizou o professor. Eu acho que você fez, Márcio, uma gestão voltada muito para o professor, porque professor realmente é uma das profissões mais importantes que tem, porque é ali que nós temos, saiu os nossos médicos, os nossos engenheiros. Então, essa profissão é uma profissão muito bonita e precisa ser valorizada. E eu tenho certeza que você valorizou muito essa classe, e eu tenho certeza que eles te agradecem por isso, porque hoje o professor de Tremedal é um dos melhores salários que tem no sudoeste da Bahia, e graças a você, porque se não fosse você, eu tenho certeza que continuaria naquele salário baixo, onde os professores passavam por muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, o professor de Tremedal foi reconhecido, e eu tenho certeza que ele vai reconhecer pelo trabalho que você fez junto com o servidor e também do professor. Nonato. Veja bem, Márcio, eu acho que se o professor reconhecesse o trabalho que foi feito para eles, por mim, por Catolina, por você, nós não precisávamos nem pedir voto para a sede. Porque eu me lembro o seguinte, que eu tive a coragem de fazer 2 concursos públicos para regularizar a vida de todo funcionário de público. Fui eu que criei toda a legislação básica para que eles tivessem aqueles direitos que eram fundamentais, até por um respeito a essa classe tão importante, que é a do professor e a do funcionário público, que não é nem funcionário, é um servidor público. Catolino veio e fez aquelas alterações extraordinárias, entendeu? Que eu pensava até que o município não ia ter condição de cumprir tudo aquilo. Você valorizou extraordinariamente o servidor público. Márcio foi o homem que, inclusive, que fez a aplicação financeira na valorização que nós iniciamos. Então, eu quero até lhe parabenizar, porque quem é que não tem um carinho todo especial pelos seus professores, né? Então, eu acho que você fez uma coisa absolutamente certa. Por isso que os professores que estão nos escutando agora vão olhar para quem é que lembrou deles em toda essa vida. Mas você falou aí da administração do seu sofrimento, e hoje eu estava na oficina, quando chega um fazendeiro, até Ferraz, né? Eu estava até contando o caso aqui, fiz até uma brincadeira. E ele olhou a placa do meu carro e viu Tremedal dos Ferraz. Eu digo, não, agora é só Tremedal. Inclusive, com isso aí, eu quero até lembrar os nossos tremedalenses que não esqueçam de transferir seus carros para a nossa terra. Tem muita gente lá com placa de São Paulo, de Vitória da Conquista. Vamos lembrar que nós somos tremedalenses. Mas ele me disse, Tremedal de gado muito bom. Agora, não é só gado. Eu comi um carneiro esta semana que eu nunca vi um carneiro tão saboroso como aquele. E eu estava até dizendo, Márcio, que você é muito humilde nas suas atitudes, porque você tem um programa de excelência no município de Tremedal, que talvez ele não tenha aparecido ainda, porque nós ainda estamos ainda na 3ª etapa. Mas antigamente se criava muita cabra e muita ovelha em Tremedal, mas todos desmotivados, porque você não tinha apoio técnico e você não tinha para quem vender. Nós só vendíamos os nossos produtos em São João, porque o povo vinha tudo de São Paulo, casa cheia, então quem não queria comer um carneirinho assado, um bodinho cozido, né? Ou Natal. Mas o Márcio fez um programa, inclusive em parceria com a universidade, é o Procriar Tremedal. Hoje nós atendemos mais ou menos 60 produtores inicialmente, quando ele autorizou veterinário, agrônomo, 3 ACR, que são 3 jovens que foram treinados na universidade, que visita todo dia as propriedades, verificando o que tem, o que não tem, como está o animal, se tem algum problema. O laboratório da universidade está lá sempre à disposição para fazer todas as análises. Se o animal aparece com qualquer sintoma, é colhido sangue, fezes, urina, é mandado para o laboratório da universidade. Imediatamente, ele, quando retorna,
A farmácia da Secretaria da Agricultura, que ele colocou à disposição dos produtores, é feito o tratamento às custas da prefeitura. Com todo esse incentivo, esse incremento nessa área dos produtores dos ovinos e caprinos, então o que nós resolvemos? Resolvemos o problema da mortandade, porque a verminose era muito forte no nosso município. Hoje não se tem mais perca. Por quê? Por causa do cuidado que ele teve. Esse incremento, que foram, eu digo aqui, nos 3 municípios, Belo Campo, Tremedal e Jânio Quadro, que nós fizemos essa linha aí de colaboração, de entrosamento entre os 3, nós forçamos até o frigorífico a começar a matar carneiro e cabra. Então, hoje, você tem um rebanho limpo, certo? De todo tipo de doença, porque o veterinário está ali à disposição de todos, qualquer problema, medicamento à disposição do produtor, né? E o frigorífico deu preferência à matança dos nossos caprinos e os nossos ovinos. Por isso é que a carne de ovino e o caprino tem um sabor todo especial, porque está limpinha, bem tratada e bem alimentada. Porque no segundo ciclo do projeto foi ensinar o nosso sertanejo como fazer silo, como fazer o feno, quais são as gramíneas que mais se adaptam ali, que tem mais teor de proteína, como é que ele utiliza a parte aérea da mandioca, porque é onde está o teor de proteína. Então é o seguinte, pode colocar isso aí num dos pontos grandiosos do seu governo, porque este programa vai mudar a concepção desses produtores de caprino e ovinos de Tremedal. É o que eu falo, a gente vai falando aqui, você vai lembrando das coisas. Para mim também foi um ponto muito importante, porque não tinha Secretaria de Agricultura em Tremedal, e assim que eu assumi, eu criei a Secretaria de Agricultura, onde Nonato hoje é o secretário de Agricultura. E esse programa Procriar, né, que foi com o professor Jurandir da UESB, essa parceria, eu fui o pioneiro na região. Mas como o custo era muito elevado, o que eu fiz? Chamei Quinho de Belo Campo e Léo Gambá de Jânio Quadros para a gente fazer essa parceria e os 3 contratarem o mesmo veterinário, onde hoje nós temos, né, os 3 municípios atendidos pelo mesmo veterinário e fazemos esse trabalho em parceria. Precisávamos dessa parceria porque um município só não tinha condição de arcar com toda essa despesa, mas fui o pioneiro, depois de Jânio Quadros, depois de Belo Campo, e a gente mudou essa situação, né? Porque como o município nosso, mais de 73% da população moram na zona rural, a gente precisava investir mais na agricultura familiar. E um ponto muito importante também, porque é um município muito carente, Marta, para você que não conhece, é de pessoas carentes e que depende muito da ajuda desses órgãos. Quando nós assumimos Tremedal, tinham apenas 112 beneficiários do Garantia Safra, né? E isso depende do gestor. Se o gestor tiver conhecimento, tiver interesse, ele tem como elevar esse número, tanto que eu fiz, né? Hoje a gente investe uma média de quase 42 mil reais para beneficiar mais de 1.300. Olha, Nonato está mais por dentro dos números exatos. 1.760 beneficiários do Garantia Safra, onde nós tínhamos apenas 112. E para isso eu fiz um investimento num valor acima de 40 mil reais, para que esse beneficiário receba uma parcela, né, que é uma ajuda do governo. Porque nós moramos numa região, na Caatinga, é uma região que chove muito pouco e perdemos muito a lavoura e precisamos dessa ajuda do governo. E para isso a gente investiu. Nós investimos também em outras áreas, né, construindo barragens, construindo aguadas pequenas também, direcionadas a ajudar esses pequenos produtores, né, vários sistemas de águas que, se formos enumerar aqui, são muitos, né? Mas a gente pode estar fazendo isso numa próxima live, mostrando detalhes, né, para que cada um saiba qual a região que nós fizemos uma obra. Lembrando que, em janeiro de 2016, nós tivemos, em 20 dias, mais de 600 milímetros de chuva.
o que destruiu mais de 1.520 quilômetros de estrada, 5 barragens, 5 pontes e pontilhões, 9 casas foram danificadas, ruas, pontes, e não tivemos ajuda de 1 centavo, nem do governo do Estado, nem do governo federal. Tivemos que recuperar o que nós conseguimos recuperar com recurso próprio, com a ajuda de máquinas do consórcio que eu sou presidente já há 2 mandatos, né? E se não fosse isso, não conseguiríamos recuperar as barragens, né? Barragens grandes como ali da Mantiqueira e outras pontes da Salininha. Então, é muito sofrido administrar um município extenso como o nosso. Catulino vai comentar um pouquinho sobre essas mudanças positivas no mandato de Márcio. Preciso. Olha, eu gostaria de agradecer a Tremedal, aos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, nossos irmãos, aliás, por ter me dado esses mandatos, vários de vereador, presidente da Câmara por 2 vezes, vice-prefeito, prefeito. Mas eu preciso fazer uma referência especial ao mandato de Márcio. Nós vamos, Márcio, conforme a sua decisão, fazer outros encontros para fazer uma prestação de conta, que é o seu desejo, a Tremedal, matematicamente correta, para a Tremedal saber de fato todas as suas obras e ações. Mas eu preciso fazer referência a 3 delas. Você elevou os índices de Tremedal para mais de 600, ultrapassou mais de 600 cidades. Você fez 2 ações que definiu de forma acentuada e definitivamente você colocou Tremedal no seu patamar de ser uma cidade próspera, porque se Tremedal tivesse perdido a agência do Banco do Brasil e também o Fórum de Tremedal, você sabe, nós sabemos e Tremedal sabe que nós seríamos apenas uma vila de qualquer uma das cidades, podia ser Belo Campo, Conquista, Cândido Salles ou Condeúba. Eu me lembro que naquela noite que você estava em Brasília, com o presidente do Banco do Brasil, o ministro e também com o deputado Arthur Maia, e que umas 8 e pouco da noite você me ligou e disse que você estava naquele momento pessimista, embora o deputado Arthur Maia tenha batido na mesa ali com o presidente do banco e dito: Tremedal é a minha segunda pátria, a minha segunda terra. E eu não admito que Tremedal feche a sua agência bancária, disse para o presidente do banco. O presidente do banco disse para ele: deputado, ministro, essa decisão não é uma decisão só minha, é uma decisão minha e do Conselho Deliberativo do Banco do Brasil. E quero dizer a Tremedal que quando foi faltando 15 para... Aliás, o deputado Arthur Maia então disse: eu preciso de uma definição sua, presidente, ainda hoje. Eu sou o relator do orçamento da Previdência e se o senhor não der uma posição em favor de Tremedal ainda hoje, essa noite, amanhã eu farei um pronunciamento contra o senhor, contra o Banco do Brasil e contra também o presidente Michel Temer. Então, eu quero dizer a você, Arthur Maia, que você foi fundamental para a nossa existência e a nossa, e a nossa progressão, o nosso progresso em Tremedal. Mas você foi um gigante nessa luta. Tremedal, eu digo a você que Tremedal reconhece o que você fez. A permanência do fórum também. Eu, como prefeito e vice-prefeito também de Nonato, eu tenho que ressalvar que Tremedal passou por momentos importantes também na educação. Quando Nonato e eu implantamos lá uma iniciativa próspera de Nonato, implantou uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e nós temos professores lá em Tremedal, pós-graduados, feitos lá em Tremedal.
E eu, na minha gestão, eu tive a honra e prazer de a gente conseguir implantar 2 faculdades em Tremedal, e eu tive o prazer ainda maior de ser paraninfo da primeira turma de formandos, quase 200 alunos que formou na primeira etapa na faculdade de Tremedal. Então, educação, saúde, lazer, esporte são fundamentais para qualquer um prefeito, especialmente um prefeito vencedor. E é por isso, Nonato, que eu quero dizer a você também, Márcio, e dizer a Tremedal, aos nossos irmãos tremedalenses, que um prefeito tem que trabalhar com honradez e com seriedade para poder governar o seu povo. Por isso que eu quero agradecer a Tremedal. Eu tive todos esses mandatos, né? Porque Tremedal me deu, mas eu tive também o cuidado de zelar por Tremedal, por minha terra, por meus amigos, e eu sei que vocês também, Nonato e Márcio, que tiveram enormes oportunidades. E a outra questão é que Nonato foi muito... ele fez uma colocação de suma importância quando diz: os professores reconhecem o que você fez. Nonato fez um plano de carreira e estabeleceu a legislação municipal na área de educação. Eu fiz um plano de carreira na minha gestão, fui para uma discussão para estabelecer o salário dos professores, uma discussão direta com os próprios professores, e eu fui aconselhado por minha assessoria que eu ia colocar a minha cabeça na forca se eu fosse discutir, naquele momento, com os próprios professores, os valores salariais. Eu disse: não, eu quero discutir com os próprios professores, com a classe de professores. Fiz isso. E Márcio, para finalizar aqui a minha colocação, deu aos professores não o patamar máximo. Você reconheceu além do que você tem condições, porque o município coloca muito mais dinheiro do que você recebe, né, para pagar os professores, mas ainda é pouco, porque a educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer nação. Por isso, eu parabenizo a você, porque Tremedal tem um dos melhores salários e reconhecimento de professores no Brasil. Então, parabéns, Tremedal, parabéns à educação, parabéns aos professores que precisam lutar com o sindicato, com a união de vocês, para poder a gente crescer e crescer muito mais na educação, para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. Marta fala assim, ele vai falar de novo. Mas o que acontece? Quando a gente vai conversando, aí vai surgindo, né? Você vai lembrando. Só para você ter ideia, Marta, quando eu assumi, nós tínhamos na zona rural 56 escolas ativas. Dessas 56 escolas, nenhuma tinha banheiro. Você mora numa cidade grande, talvez você nem conheça. As escolas tinham a chamada privada. Já tive. Já chegou a conhecer, né? Já, essa experiência. A privada é aquele buraco ali, correndo o risco do aluno descer direto na fossa, que a fossa já é embaixo ali. Então, nenhuma delas tinha. Eu construí banheiro em todas as 56 escolas, com água, com vaso, com tudo completo. Reformei todas as escolas 2 vezes em 4 anos. Aí você reforma no ano seguinte a escola está lá danificada, e eu vejo críticas de vereadores adversários, de algumas pessoas, mas o prefeito não tem culpa disso. Ali tem crianças, a gente sabe que mete o pé na parede, que brinca e destrói. E se dependesse de nós, todos os anos essas escolas seriam reformadas, mas não temos condição para isso. Mas nós fizemos isso, reformamos essas 56 escolas e, com o passar do tempo fomos fazendo nucleações, né, com escolas maiores, para melhorar o ensino. E, graças a Deus, está dando certo, né? Precisamos fazer muito mais. Mas, infelizmente, 4 anos, 8 anos... é pouco para você colocar em prática o que você pensa. E infelizmente, às vezes falam assim, aquele grupo está ali há 12, 16 anos,
Mas se for pegar o pouco que cada um fez aqui, fez muito, ainda falta fazer muito mais por Tremedal. E aí, quando você vem e interrompe um trabalho, interrompe um crescimento, né? Porque sempre que entra um adversário, que entra, que o seu sucessor não pensa da mesma forma que você, claro que eu não quero que Paulo Célio faça o que eu fiz, eu quero que ele faça muito mais, que o que está bom você continue e o que está ruim você melhore. Meu sonho é que você, como prefeito, você seja muito melhor do que eu. Eu não tenho ciúmes, não quero que você ter assim, a inveja ou falar, poxa, eu não quero que Paulo Célio apague a minha imagem como gestor. Eu quero que você apague. Eu quero que você seja superior, né? Como eu tenho certeza que eles falam, Márcio, você foi melhor. Não. Cada um tem a sua importância na sua gestão e eu quero que as coisas boas continuem e o que está ruim, critique e procure melhorar. Faça isso no seu discurso, né? Você como pré-candidato, mas 4 anos, 8 anos, 16, 12 anos é muito pouco para você colocar em prática o que você pensa, porque o município cresce aos poucos. Nonato fez ali creche, né? Agora a gente está fazendo uma que já era para ter terminado, mas infelizmente tivemos problema com as empresas que ganharam as licitações e aí tivemos que cancelar, fazer nova licitação mas, se Deus permitir, a gente vai terminar até o final do mandato. Mas Nonato fez creche, Moraes fez o centro educacional, Catulino fez a escola no Riachão, São Felipe, fez quadras. Cada um vai deixando a sua contribuição, né? O seu legado. O Marieta também, escola estadual ali. Pode ir falando no microfone, mas o SEAT, a feira, tudo. Então, é muita coisa que a gente fez, né? Mas tem muito mais para fazer. E estágio é muita coisa. Vamos, Marta. O gestor tem a responsabilidade de melhorar, mas eu gostaria de dizer que você tem a responsabilidade de manter, né, a nossa cidade, o nosso ambiente de trabalho escolar, manter em ordem. A gente vê muito isso aqui também, em Vitória da Conquista, que a gestão faz uma melhoria, faz uma praça, e de repente a gente vê que está tudo destruído. Então, eu acredito que a gestão ela tem que fazer, tem que melhorar, mas nós, população, temos que cuidar. A gente prossegue com o nosso bate-papo, tem muita gente assistindo, eu quero agradecer a audiência, a companhia de todos vocês aí, nesse bate-papo com essas personalidades aqui importantes da cidade de Tremedal, que é o Catulino, ex-prefeito, tem o Nonato também, que é ex-prefeito, Paulo Célio, atual vice-prefeito e pré-candidato da prefeitura de Tremedal, e o prefeito Márcio Ferraz, nesse bate-papo que eu sei que é esclarecedor, importante para você, como está aqui, alguns deles já disseram, que saudade do microfone nos comícios, daquela multidão, daquele povo ao redor. Pois é, mesmo com essa saudade, tem uma multidão ali do outro lado ouvindo vocês, acompanhando esse bate-papo, que é muito importante, e eu acredito que já faz, mesmo sem a pandemia, já era muito importante, né, esse contato com o público via internet, e agora com a pandemia, melhor, porque você acaba conhecendo o seu candidato, conhecendo a história da sua cidade aí, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, confortavelmente assistindo a gente agradece e prossegue com o nosso bate-papo aqui. A gente vai para a terceira pergunta e a gente quer saber sobre as atuações dos vice-prefeitos. Bom, há um entendimento geral que a função do vice-prefeito é mais decorativa do que funcional. Mas administrações desse grupo político, como se deu uma relação, eu queria que vocês respondessem isso. E os vices tiveram um papel de destaque no mandato de vocês? Eu queria que vocês respondessem aí essa pergunta. Isso cabe muito do gestor, mas, graças a Deus, quando Nonato foi meu vice-prefeito no primeiro mandato, Paulo Célio agora, e eu tenho certeza que eles vão falar também aí do mandato deles, mas o vice-prefeito tem uma atuação, sim. Inclusive, Paulo Célio, que tem um contato mais direto com o povo, né? Todos os dias está na prefeitura, porque, além de prefeito de Tremedal, eu sou presidente de um consórcio, né, de 18 municípios, e a gente tem outras ações aí. A gente está construindo aguadas em Licínio de Almeida, em Anagé,
e acaba que tomando um pouco do tempo. E Paulo Célio é que tem um contato direto mais com o povo e sempre as pessoas cobrando dele, ele fazendo os compromissos ali e busca os secretários, busca a mim como prefeito para estar tentando resolver essas demandas. Então, é muito importante o papel do vice para esses momentos, né? Como Nonato também, no primeiro mandato, fazia esse mesmo papel, e principalmente porque eles conhecem o município de perto, conhecem cada canto do município, sabem dos problemas de cada região e sabem do que a gente precisa fazer para estar melhorando. E isso é cobrado por eles, né? É um papel muito importante que a gente precisa dessa parceria. Quem mais vai falar sobre isso? O nosso pré-candidato não quer falar sobre a importância. É bom você falar um pouquinho, mesmo porque você já teve uma carreira como vereador, são 4 anos, e agora 5 mandatos. Não é para qualquer um, não. Fala um pouquinho sobre, então, a experiência como vice. Rapaz, para mim é um privilégio ser vice-prefeito de Márcio Ferraz. Aqui tem o Catulino, foi vice-prefeito também, Nonato também foi vice. Então, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com o Márcio. A gente tem uma proximidade muito grande. Eu sempre estou na prefeitura, porque nesses 24 anos que eu estou na política, fiquei 4 anos só sem ir na prefeitura, que foi os 4 anos do nosso antecessor, que foi nosso adversário. Então, nesses 24 anos, sempre estive presente na prefeitura. E agora, como vice-prefeito, sempre estava ali, atendendo o povo, às vezes encaminhando o povo para as secretarias e tudo. E aquele contato com o povo, que é uma coisa que eu sempre fiz, entendeu? Então, foi meu papel como vice-prefeito de Tremedal, sempre ali do lado de Márcio, tentando fazer o melhor para o Tremedal, porque esse é um interesse meu e também desse grupo, que é sempre trabalhar e trabalhar muito mais por Tremedal. E eu tenho certeza que a gente vai continuar lá cuidando do povo de Tremedal, porque o povo de Tremedal é um povo especial, que a gente acostumou estar do lado deles. E aqui eu quero deixar meu abraço a todo o povo de Tremedal, que me acolheu ali sempre como vice-prefeito, sempre me procurou para mim tentar ajudar eles a lidar com os problemas que surgem na prefeitura todos os dias. E eu sempre estive ali, do lado do povo, e eu quero continuar do lado do povo sempre. Então, é importante o papel do vice-prefeito, sim, porque como sucessor, como prefeito, tem que ter sempre um sucessor e um bom sucessor, e para isso tem que ser vice, né? Para que se chegue à prefeitura, tem que ser vice, não é para qualquer um. Só é duro aguentar um vice-prefeito como esse aqui, porque todos os dias é Paulo Célio me ligando, é Paulo Célio mandando mensagem e cobrando, e cobrando, e cobrando. Mais trabalho. Mostrando que gosta de Tremedal e quer ver o crescimento, né? É sempre cobrando para a gente estar resolvendo as demandas que o povo procura para estar cobrando. Muito bem, então vamos para o próximo ponto, e eu gostaria de deixar aberto também, mais uma vez, esse tema. Muito se fala sobre uma tal de política velha e uma tal de política nova. Como vocês interpretam a utilização desse termo nas campanhas atuais? Bora, Catulino, fala. Essa é uma pergunta propícia e que a gente tem que ser bastante esclarecedor. Eu não conheço política velha e nem tampouco política nova. Eu conheço bons políticos ou políticos ruins, tá? Eu quero até ler aqui, me permita um pouco aqui para mim abrir aqui. Eu tenho um trecho aqui de um pesquisador, João Vitor Mota, que ele transcorre sobre financiamento público em campanhas, e também ele é formado em relações internacionais e autor de pesquisas sobre financiamentos e pesquisas eleitorais. Ele disse: não existe uma nova política. Esse discurso é muito recorrente na política brasileira. Isso serve para você que é pré-candidato, Paulo Célio. Isso é muito recorrente na política brasileira. Acho que em todas as eleições a gente vai ver. Eu sou novo. Eu sou a renovação. Eu sou o candidato que representa
as novas ideias, as novas formas de construir política. Acho que desde a redemocratização, com o Fernando Collor, dali para frente, aqui em São Paulo, por exemplo, mesmo rotineiramente a gente vê candidatos a prefeito dizendo que são os novos, que são a nova política. Isso depende do aspecto político. É um discurso muito comum para tratar de dissociar um pouco da política tradicional. Não tem muito contato com a realidade isso. No fundo, quando essas pessoas chegam ao espaço do poder, elas constroem a política da mesma forma. Só existe uma política. A política é complexa, é negociação e é diálogo. Isso é o retrato e eu vou mais além. Eu vou mais além. Eu não votaria em um candidato, eu não votaria em você, Paulo Célio. Eu não votaria em você se você dissesse que você é o político novo, que você vai fazer a nova política, porque eu não acreditaria em você. Eu quero fazer uma referência em Tremedal, me desculpe que você é pré-candidato, mas em Tremedal tem um pré-candidato a prefeito, que é nosso amigo, parente, amigo, filho de João de Miro, que é o doutor Eric, que ele sim é um candidato novo na política de Tremedal. Mas eu discordo dele. Eu quero que Deus o ilumine, que ele alcance o seu objetivo, viu, Eric? Que você alcance o seu objetivo. Você é um jovem ingressando na política, eu quero que você seja um vencedor. Mas eu não posso concordar quando você coloca que você vai fazer a nova política, porque nós, Tremedal, o Brasil e o mundo desconhecem a política nova. Até porque nós podemos dar exemplo de algumas pessoas que colocaram a política nova. Eu diria como Trump, Emmanuel Macron, presidente da França, aqui no Brasil, Collor e agora Bolsonaro. Não tenho nada contra quem votou em Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu respeito a diversidade de pensamento e a liberdade de voto. Agora, dizer que existe nova e velha política é um erro gravíssimo e é induzir o povo ao erro também. É iludir o povo e é por isso que eu quero dizer o seguinte: você é, sem sombra de dúvida, o melhor pré-candidato a prefeito de Tremedal. Você está no mesmo patamar de todos os outros pré-candidatos, com exceção de Eric, como eu disse aqui. Todos eles, somado aí com você, tem 5, 6, 7, 8 mandatos, tem trânsito em todos os grupos políticos das gestões de Tremedal. E eu quero dizer a você, Paulo Célio, eu prezo pela ética política e, acima de tudo, pela fidelidade da política e do grupo político do qual você, Márcio, eu, Nonato e qualquer um político é eleito. Então, para mim, aí está a boa política, a política correta, a política séria. E você, por isso que eu classifico você como o melhor pré-candidato a prefeito de Tremedal, porque você tem uma linha, você tem uma defesa pelo seu grupo, pelo eleitor que votou em você sempre, e você é ético, você é correto, mas você tem defeitos também. E os defeitos que você tem que passar por uma modernização. Assim como o professor precisa se reciclar, precisa se profissionalizar mais, precisa no dia a dia passar por um processo de renovação, assim como o médico precisa também passar por esse processo de reaprendizagem todos os dias, participar, entendeu? O político também precisa. Márcio é o prefeito que Tremedal teve mais humilde. Deus me permitiu que eu passei este grupo aqui
nunca perdeu uma eleição. Agora, eu perdi uma. E Deus me permitiu que eu passasse por isso para mim reconhecer cada vez mais que os humildes vencerão. E você é um humilde. Você é um cara simples, é uma pessoa muito simples, muito dinâmica. Você é aberto, por isso que você comete erros. Porque quem coloca a tapa cara no dia a dia, assim como você, assim como eu, assim como o Márcio, assim também como o Nonato e outros políticos, naturalmente você passa por desafios diários. Então, meus amigos de Tremedal, a política boa, a política nova, é a política que o pré-candidato se coloca, como você me disse, Paulo Sérgio, de fazer uma gestão compartilhada, de você fazer uma gestão dividida com o povo, assim como eu fiz, assim como o Márcio fez, assim como o Nonato fez. Eu passei por momentos em Tremedal. Na minha gestão, nós construímos o plano diretor urbano. Precisava da participação maciça do povo de Tremedal. Foi um ano de discussão. E eu, meus amigos, meus irmãos, meus conterrâneos, muitas vezes eu lutava com muito afinco para pedir à população para participar. E a gente tinha dificuldade, viu, Marta? Agora, na gestão de Márcio, nós passamos pelo mesmo momento que foi a forma... O plano de saneamento básico, a conclusão, a execução, a elaboração do plano de saneamento básico, e que também nós tivemos dificuldade com a participação popular. Teve que começar e voltar para trás para recomeçar, porque precisava de uma participação maior. Então, por isso, eu peço a vocês, conterrâneos, o povo, nós, eu sou eleitor nessas eleições também, nós precisamos de participar mais, de auxiliar os pré-candidatos. E é por isso que eu recomendo a vocês, com a certeza que eu tenho, que entre todos eles, eu confio em você, Paulo Sérgio. Eu confio em você pelos pré-requisitos que eu disse aqui e sabendo que a sua humildade vai permitir que você vai formar o que você me disse ainda ontem, formar um conselho com representantes de todos os segmentos da sociedade de Tremedal, para poder dividir com você, auxiliar você a poder construir uma Tremedal melhor no seu período, se Deus permitir que você foi eleito, e se o povo de Tremedal reconhecer que você é a melhor opção, é o melhor caminho nesse momento, para não quebrar o que Márcio disse aqui antes. Quando você quebra um projeto de governo, naturalmente, você pode danificar uma cidade, você pode prejudicar um povo. Então é por isso que nós todos juntos aqui, abraçados a Tremedal, com a cabeça erguida, com a sabida honradez, com o trânsito livre por Tremedal, é que haveremos de juntos construir uma Tremedal muito mais evoluída, muito mais próxima e muito maior do que o próprio governo de Márcio, que eu acho uma tarefa difícil qualquer gestor e que é um desafio para você e para os outros pré-candidatos também, para quem Deus lá colocar para superar o governo desse humilde rapaz que muitas vezes não gosta de colocar, mas que ele, junto com nós, vamos fazer uma prestação de conta até o final de dezembro, através de lives, porque eu peço a vocês, Tremedal, eles às vezes brincam comigo quando eu digo que eu tenho um medo gigantesco dessa pandemia, dessa doença. E isso não depende só do prefeito, das autoridades da saúde e do executivo. Isso depende de mim, de você, do senhor, da senhora, do jovem, de contribuir, de ajudar
de manter o distanciamento, de usar a máscara, de fazer o certo para salvar tanto nós quanto os nossos familiares. Então, eu fui longo aqui nesse questionamento, porque é uma coisa que, viu, Marta, que eu ouço todos os dias, mas eu precisava dizer a tremedal que eu desconheço o que é política nova. Eu só conheço gestores capacitados para governar em parceria com o povo. Tá aí. Pensamentos importantes do nosso querido ex-prefeito Catulino. E vai falar também, Nonato? Perfeitamente. O microfone é todo seu. Eu queria dizer que eu estou aqui de paletó, não é diferenciar, não, é porque eu estou sentindo frio mesmo, viu? Aqui faz frio, hein? Então é o seguinte, olha, eu acho uma imbecilidade você tratar um assunto tão sério dessa maneira. Olha, tudo tem que iniciar. E aí daqueles que esquecem, aqueles que já foram experimentados no tempo. Eu admiro muito os índios porque ele tem um conselho dos velhos. Por quê? Porque ali está a soma da sabedoria. Ali está o dia a dia vivido, os embates, o conhecimento do sofrimento, das alegrias, das tristezas, das construções, das destruições. Ninguém faz nada apenas no hoje. Você tem que ter o antes para você ter o hoje e precisa ter o hoje para ter o amanhã. Eu acho que os homens têm que ser olhados pelaquilo que eles pensam, pelaquilo que eles projetam, pelaquilo que eles têm, não só materialmente, mas espiritualmente, daquilo que ele pensa. Eu faço política, não sei se é velha, não sei se é nova, não sei se é mais ou menos. Eu faço por amor à minha terra. Aquela terra que eu tenho aquilo ali com o meu turrão mesmo verdadeiro. E Inácio disse uma coisa, é perigoso quando você quebra uma cadeia. Nós quebramos uma vez e eu tenho culpa nisso. E simplesmente, veja bem, levamos a nossa terra à pior cidade para se viver. Eu não quero nem falar mais as outras coisas que aconteceram, porque eu já falei muito, não precisa mais nem que o povo. Então eu gostaria, apenas nesse momento, dizer o seguinte, sério, aqui estão ex-prefeitos e prefeito atual, numa soma enorme de mandatos, de vidas, de sofrimento, de lágrimas. Quantas vezes eu chorei? Porque eu não podia resolver problemas tão dramáticos que existiam na minha terra. Eu já cheguei um mês de ficar com 39 centavos na conta, porque o INSS foi lá e sacou todo o dinheiro da prefeitura. E eu tinha amanhã uma folha para pagar. Não é fácil, mas você só aprende assim. É na queda que a água consegue a sua maior força. E eu fico olhando esses meninos que não experimentaram a vida ainda. Ficar pensando no novo. O novo é uma passagem apenas. O novo é uma palavra. O que vale é, como diz Paulo, é o amor. Esse é o maior de todos. É a preocupação de você aprender cada dia mais para que você possa fazer o melhor para o seu povo. E é por isso que nós acreditamos em você, Célio, e estamos com você. E eu tenho absoluta certeza que o nosso povo não vai errar, porque ele sabe que o erro foi muito duro para todos nós. Que Deus ilumine. E vamos prosseguir a nossa caminhada, porque nós ainda temos muita coisa para construir para o nosso povo. Muito bem. Pois não. Olha, desculpa aí, viu, Nonato? Só fazer uma parte aqui. Hoje de manhã, eu estava conversando com um amigo e conterrâneo
nosso, que é advogado e que está em São Paulo, que é Carlito Viana. E a gente discutindo esse tema, ele fez um comparativo que eu concordo plenamente. Política nova com futebol. Futebol, não existe futebol novo. Se você é zagueiro, você joga na zaga. Se você for zagueiro e você for para o ataque, naturalmente você pode deixar o flanco aberto para você ser contra-atacado e perder o jogo. Se você for atacante, também da mesma forma. Então, existe sim bons técnicos, não técnicos novos, mas técnicos, os partidos buscam, aliás, os times buscam técnicos altamente profissionais, competentes. Nonato falou bem aqui, competentes, para poder treinar cada vez mais os seus jogadores. Porque os novos, não querendo colocar os novos aí, mas você é um sub, você vai se profissionalizando até você alcançar talvez aí o ápice, né? Não é assim? Então, essa comparação que ele fez, um abraço para você, Carlito, que eu sei que você está nos assistindo aí de São Paulo, viu, amigo? Nós que fomos colega de escola, entendeu? Eu tenho uma estima enorme por você e por todos que estão nos assistindo agora. Mas eu quero contar uma passagem de antes aqui para vocês. Quando eu disse que Deus me permitiu que eu perdesse uma eleição, eu contra Nonato, contra todos quase, enfim, que eu perdi, eu quero contar um segredo para vocês, Tremedal, para nós, tremedalenses. Eu perdi a eleição, fiquei até umas 2 horas da manhã com alguns amigos lá em casa. Eu quero até fazer referência a 2 deles, que foi Cairo e Katson. E num determinado momento, viu, Marta? Cairo lá para meia-noite disse: Catulino, eu vou lhe fazer uma pergunta. Toda hora ele olhava fixamente para mim, viu, Nonato? E lá para meia-noite, mais ou menos, ele disse: Catulino, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é feito de carne ou de ferro? Eu disse: por quê, amigo? Ele disse: porque depois que as urnas abriram e se fecharam, e que você perdeu as eleições, eu não vi você mover um músculo da sua face, e nem tampouco você falar mal de ninguém e dizer que alguém te traiu. Eu disse: porque a nossa luta é desse jeito. Você pode vencer, mas você pode não vencer. O importante é você ser perseverante. E, naquele momento, algumas pessoas, alguns amigos próximos, falaram: Catulino, amanhã de manhã, às 4 horas da manhã, vamos mais nós lá para a roça lá da sua mãe, porque os adversários vão nos perseguir amanhã e tal. Eu disse: olha, eu tenho uma tarefa para fazer amanhã cedo em Tremedal. Eu não posso ir cedo. Ele disse: não, pelo amor de Deus, nós vamos sair daqui 4 horas da manhã. Eu disse: não, eu não posso fazer isso. Eu vou arrumar o carro, 2 carros, for levar eles. Eu disse: eu tenho uma tarefa. E qual é a tarefa? Eu disse: depois eu digo para vocês. E a minha tarefa era, e foi, todos os dias que eu ia para a prefeitura, eu saía de carro, lá de casa, ia para a prefeitura atender, ou para a zona rural, enfim. Naquele dia, no outro dia, eu quis fazer diferente. Eu saí umas 7h30 lá de casa, saí, fui lá na praça da prefeitura, depois fui lá no conhecido como Redondo de Vandinho, depois fui lá próximo da delegacia. Eu andei a pé sozinho em Tremedal, de cabeça erguida, que eu queria mostrar a Tremedal que eu estou na política porque eu sou político, eu gosto de política, e não pelo poder. E só aproximadamente umas 9h30 da manhã, quando eu considerei cumprido a minha missão, então eu fui para a roça. E para fechar, eu quero dizer a vocês também, viu, Nonato, que eu entrei em contato com meus adversários e disse a eles do meu desejo de transferir a faixa de governo para meu adversário. Eu pedi apenas um ponto, que me oferecesse as garantias necessárias, físicas, para mim poder ir lá transferir a faixa. Eles disseram que sim.
Faltando 3 ou 4 dias, eu recebi o comunicado que eles não aceitavam e que não tinha condições de oferecer segurança para mim. Eu lamentei, porque, de novo, eu queria dizer a Tremedal que esse é o nosso papel. O nosso papel é de defender a terra, o povo, de cabeça erguida. E eu fiquei, então, atendendo, fazendo, partilhando e fazendo política, porque eu sou um político nato. Eu amo política, tá? Muito obrigado. Muito bem. Márcio? Eu queria aqui agradecer Catulino pelas suas palavras, a Nonato também, e dizer, Catulino, que realmente não existe políticas novas. Existe vontade de fazer coisas novas. E você pode ter certeza, meu amigo, que se Deus me der a oportunidade de suceder Márcio Ferraz, vocês podem ter certeza, vontade de trabalhar por Tremedal não vai faltar. E eu vou estar cercado de pessoas que gostam de Tremedal, como vocês três que estão aqui comigo hoje, e também com o povo de Tremedal que gosta de Tremedal. A intenção nossa é trabalhar por Tremedal. E pode ter certeza, a gente não vai descansar um dia sequer, porque nós queremos fazer muito mais por Tremedal. E com o apoio de vocês, com o apoio do Tremedal, a gente vai chegar lá. Já falaram bonito demais. Eu resumo política nova e política velha apenas com uma palavra: gostar. Não existe outra forma de dar um norte. Tudo que a gente pega para fazer, se você gosta, você faz bem feito. Então, tanto um novo quanto um velho pode fazer bem feito, onde ele bota a mão. Tanto na política como qualquer outra atividade. Como vocês, quando foram prefeitos, vocês não eram meninos, vocês não eram novos. Tinha a mesma mentalidade que tem hoje, né? Inclusive, a nossa mente trabalha diferente do corpo. Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas o corpo não obedece. Então, o novo está no nosso pensamento, né? Se a gente pensa em crescimento, isso é o novo, né? Uma coisa que a gente precisa mudar, que existe nessa chamada política velha, é uma palavra chamada gratidão. É isso que a gente tem que colocar em prática sempre no nosso dia a dia. E é algo que, infelizmente, na política, atrapalha o crescimento da cidade. Às vezes, muitos não reconhecem o trabalho que um gestor faz, o trabalho que um gestor fez, a dificuldade que ele teve, mas o avanço que ele mostrou, o crescimento que ele conseguiu ao longo de seus 4 anos como gestor. E é isso que os munícipes, alguns munícipes precisam estar colocando em prática. É algo chamado gratidão. Na gratidão não significa que você tem a obrigação de votar no candidato do prefeito. Significa que você tem a obrigação de reconhecer quem fez algo bom por sua terra, né? É isso que tem que ser colocado em prática na política nova que eles falam. A gratidão. Quando eu digo que eu vou votar em Paulo Célio porque ele é merecedor, porque ele faz parte do grupo, porque ele ajudou no trabalho que a gente colocou em prática, é por merecimento, não é por obrigação. É porque a gente tem serviço prestado. Se nós formos nos 4 cantos do município, nós temos algo para mostrar e algo para cobrar em troca daquilo que nós fizemos. Porque, de fato, o político trabalha para isso, para angariar votos na eleição. A gente tem que ser correto, a gente não tem que ser hipócrita e dizer que não. A gente trabalha para conquistar o crescimento, para que as pessoas tenham reconhecimento disso. Mas, infelizmente, muitas pessoas, principalmente pessoas que têm conhecimento, né? Quando eu vejo, eu posso dizer que uma professora votou em mim em 2012 e nós tiramos Tremedal da situação que nós recebemos, né? Mostramos crescimento, passamos à frente de mais de 600 cidades, crescemos na saúde, crescemos na educação e dobrei, né, o salário dessa professora ou desses professores. Alguns foram triplicados por causa da quantidade de anos, né, que ele está na sua função, e o plano de carreira valoriza as pessoas que têm mais tempo na sua função.
E em 2016, depois de fazer um trabalho excelente, que não estou me exaltando, né? O trabalho tá lá para as pessoas verem, essa professora votou no retrocesso. Ela votou em um gestor, no meu antecessor, no pré-candidato na época, né? No candidato, nosso adversário, que deixou Tremedal na situação que deixou, que perseguiu os professores, que não valorizou o servidor. E essa professora resolveu votar nesse gestor simplesmente porque eu não dei emprego para a filha dela. Aí eu fico me perguntando, que valor uma pessoa dessa leva para a sala de aula? Então a gente tem que ter muita preocupação, tem que ter pés no chão, né? Saber o que nós queremos de fato para a nossa terra, né? E como nós vamos contribuir para que a gente conquiste isso. Mas no dia a dia nós temos que estar colocando em prática. A gratidão está acima de tudo. A gratidão é para sempre. Às vezes nós falamos em amor, mas às vezes nós entramos num casamento, declaramos ali um amor, que esse casamento acaba, depois de um ano esse amor se apaga e o amor morre. A gratidão é eterna. A gratidão é eterna. Isso temos que colocar em prática. Não estou aqui cobrando de você que eu fiz por Tremedal, que eu fiz por você, que você vote em Paulo Célio. Não. Eu estou falando que nós temos que colocar em prática no dia a dia, para que você tenha o reconhecimento de um que nos deu a vida, de um que nos deu a oportunidade de conquistar o que nós conquistamos até hoje, de Deus. Nós temos que ser gratos a Ele, porque tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, foi porque Ele nos permitiu. E essa é a política nova. Nos reverenciarmos, glorificarmos o nome de Deus no dia a dia, porque eu tenho certeza que depois disso a gente vai conquistar nossos objetivos. E assim eu sei que você vai chegar lá, você vai ser prefeito de Tremedal, porque eu tenho fé em Deus e nas pessoas que acreditaram no nosso trabalho e nós fizemos por eles. E essa é a política nova, a política do reconhecimento, do gostar e de você botar a mão porque você gosta. E eu sei que você gosta de Tremedal. Resumindo tudo isso, o amor... Só para me responder uma questãozinha. Mais claro, pega o microfone e fica à Veja vontade. bem, porque tem um grupo que diz política velha, política nova. Eu queria deixar uma pergunta no ar. Quem classifica dessa maneira tem coragem de pedir o voto aos velhos? E eu resumo, com tudo isso que a gente ouviu, o amor resolve tudo, o amor pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas pessoas. Se a gente tiver amor, tudo dá certo, tudo vai para frente, tudo acontece, não é? Eu acredito. Minha mera opinião aqui nesse nosso bate-papo, que eu sei que está muito bom, pois é, está muito bom esse nosso bate-papo, muita gente ainda aí com a gente, pois é, a gente agradece a permanência, a gente agradece a cada um de vocês. Isso aí a gente destaca a importância desse bate-papo, porque eu acredito que seja muito importante para você. Já estou me sentindo quase uma... Como é que... Tremedalense. Tremedalense, rapaz, vou dizer. São lindas histórias de vida, de experiência, como políticos aqui, mas a gente está vendo pessoas normais, são homens que têm as suas famílias, que têm uma história, que têm um legado deixado aqui na cidade de Tremedal, aí, que a gente está falando de conquista, mas a gente está falando para os tremedalenses, né? Então tá bom. E a gente prossegue? Ô Marta, só para falar aqui de trabalho, Catulino falou da parceria que foi feita com a faculdade, e ele esqueceu de falar que esses professores que concluíram o nível superior, né, lá em Tremedal, teve uma parcela do seu pagamento feito pela prefeitura. 3 meses, até o mês de março. Catulino perdeu as eleições, Catulino saiu no final de 2008 e deixou pago a faculdade para eles concluírem em março, final de março de 2009, que ele não era mais prefeito, mas já deixou pago para que esses professores concluíssem. Tanto que você foi ovacionado quando foi convidado para ser paraninfo. Mas até porque havia ameaças em Tremedal. Até porque, Márcio, havia ameaças de que as faculdades seriam fechadas, e realmente aconteceu. Então, por isso, é que naquele momento a gente tomou a decisão, inclusive junto com você,
de deixar pago, Nonato, até março, para não prejudicar os nossos alunos, os nossos formandos. Inclusive era a FTC, eu não esqueço disso. Bom, a gente está quase chegando no final desse nosso bate-papo, mas ainda temos aqui 2 perguntas, 2 assuntos. Vamos ver se ainda, que eu acredito que você já tenha comentado também sobre um desses assuntos, quais os pontos fortes dos últimos 2 mandatos. A gente está vendo que você está chegando no final dos seus 2 mandatos. A pergunta é direcionada a você: quais áreas tiveram maior investimento no seu governo frente à gestão municipal? Em todas as áreas nós fizemos investimentos, mas tem uma que é muito preocupante, né? Que a gente se preocupa mais porque tem menos recursos. Eu vou dizer do hospital, né? É pouco sabido, né? É sabido por poucas pessoas que os hospitais hoje dos municípios pequenos eles sobrevivem de maneira mágica. Porque a gente recebe um recurso para gastarmos 2,5 vezes o valor que é tipo, se a gente recebe 100 mil, a gente gasta 250 mil. Então a gente faz mágica para manter o hospital dos nossos municípios funcionando. E aí eu vejo algumas pessoas fazendo algumas publicações, inclusive uma professora publicou nas redes sociais, acho que ontem ou foi anteontem, não sei, dizendo que o mínimo que o hospital deveria ter era um aparelho de ultrassom. Um aparelho de ultrassom a gente pode comprar. Nós não temos dificuldade em comprar um aparelho de ultrassom. Mas o que essa pessoa acho que não sabe é que nem todos os médicos manuseiam esse aparelho. Tem que ser um profissional que estudou, que fez uma especialização para aquilo. Então, é caro você ter um profissional ali diariamente para estar manuseando esse aparelho. Da mesma forma que é você ter uma UTI. Nós teríamos condição de hoje montar um UTI, de chegar lá, comprar os equipamentos e montar. Teríamos se tivéssemos a ajuda do governo do Estado, do governo federal. Mas isso para a gente é viável? Não, porque nós não temos condição de ter um custo aí de 15 a 20 mil reais dia para manter uma UTI funcionando. Então, essas coisas as pessoas não sabem, ou sabem e querem estar levando mentiras ou estar tentando manchar a imagem do gestor, dizendo que ele pode fazer mais. Mas nós vamos estar falando sobre isso numa próxima live, né? Falar específico de cada área, quanto a gente recebe, o que a gente precisa para gastar, para estar funcionando naquela área. Mas nós investimos em todas as áreas, tanto agricultura, saúde, educação, infraestrutura. A gente fez um pouco de tudo, mas eu garanto a vocês que esse pouco não era o que a gente queria fazer. Eu queria fazer muito mais. Mas, como eu já falei, eu repito aqui, a nossa vontade não supera a nossa condição. Mas trabalhamos muito por Tremedal e ainda vou estar trabalhando até o final da minha gestão. Agora mesmo nós estamos pavimentando ruas em Lagoa Preta, Tremedal, iniciamos quadra em Caetitu, iniciamos uma quadra na Neblina, a quadra do Agreste, que a gente vai estar iniciando agora também, e eu concluo tudo aí dentro de 60, 90 dias, eu acredito. Vários sistemas de águas agora, mas a gente vai estar falando sobre isso mais para frente. Nós estamos revitalizando praças, como a Avenida Joaquim Gonçalves, onde até colocaram um apelido em mim, Capitão Motosserra, porque nós tiramos lá 6 amendoeiras da praça. Mas na avenida, quer dizer, mas nessa avenida a gente vai estar plantando ali 13 ou mais de 15 árvores, eu não sei a quantidade específica, mas eu garanto que é 2 ou 3 vezes mais do que tinha lá. E é um projeto muito bonito, com a Academia da Saúde ali para as pessoas estarem fazendo exercícios, uma pista de caminhada. A gente vai estar revitalizando também as outras praças. Estamos agora trocando a iluminação pública da entrada da cidade até a Praça Delmário Pinheiro, onde vamos trocar todas as lâmpadas e colocar de LED para melhorar a iluminação. Então, são muitas coisas, muitas ações que a gente ainda está investindo e estamos executando e vamos executar até o final da gestão. Muito bem.
Já falamos aqui sobre todos os assuntos, toda a nossa pauta, e ficou um assunto que eu acho que já foi falado para as nossas considerações finais aqui. A gente quer aproveitar para dar esse ensejo, foi em relação ao pré-candidato, à escolha dele, né? O pré-candidato Paulo Célio. E vocês podem comentar sobre isso e já finalizar falando um pouquinho aí para esse povo que está acompanhando a gente nesse nosso bate-papo, e a gente vai voltar com outra live. Tenho certeza, espero estar com vocês nesse bate-papo. Gostei muito, sei que a importância desse bate-papo. Deixa aqui, então, quem começa, Nonato, suas considerações finais. Pode pegar o microfone. Fala direcionado ali para aquela câmera que você não olhou para lá nem um pouquinho. É que tem tanta gente importante aqui que eu não poderia deixar de gastar a minha visão. Mas agora você pode falar olhando para lá. Bom, eu me sinto muito honrado aqui de estar juntamente com essas pessoas que têm tanto amor por minha terra, que têm trabalhado tanto por minha terra, que pensa tanto na sua grandeza, para que o crescimento seja realmente uma constante. Certo? E não queria estar na pele de Célio agora. Porque veja bem a responsabilidade que nós estamos te entregando. Você foi a pessoa que está aí por merecimento. Porque você foi fiel, você foi um escudeiro, você deu as mãos a todos nós. Né? Desde quando eu mandei pedi seu pai que me mandasse esse menino para ser um candidato a vereador. Você tem sido aquele companheiro do dia a dia, né? Apunhava a nós todos quando você queria atender seu povo, que não era um negócio sério. Parece que você tomava café de manhã comigo, almoçava, jantava, só faltava você me dar uma cama para me dormir. Mas você nunca pediu algo para você. Você sempre, a sua preocupação era o seu povo e principalmente os mais humildes. De maneira, Célio, pelo que você é, pelo que você já foi até agora, e ninguém será nada sem você nascer, se formar, receber todos aqueles ensinamentos para chegar no hoje, para você preparar o amanhã. É que nós vamos lhe dar todo apoio. E que nós não temos vergonha e que temos muita coragem para dizer ao nosso povo de Tremedal: não vamos sair do caminho certo. Né? Não vamos, não. O novo, às vezes, é abstrato. Você não sabe o que é o novo. Né? É preciso que você conheça. A responsabilidade de assumir o município é como um pai de uma grande família, eu já disse isso. E é preciso que você conheça as suas tendências, a sua vida pregressa, o seu dia a dia, a sua iniciativa dentro da política e até os ensinamentos como vice-prefeito, que já é um degrau para que você chegasse lá. Que Deus lhe ilumine, que Deus lhe dê sabedoria para que você possa conduzir a nós todos. Amém. Muito bem. Catulino? Eu gostaria de agradecer a você, Marta. Opa. Por essa participação aqui, né? Eu que agradeço. É importante. Você disse aí que haverá de participar mais. Eu tenho certeza que você vai participar de várias. Que bom. Até porque uma prestação de conta não se faz de uma vez só, são várias vezes que Márcio e nós vamos auxiliá-lo para fazer essa prestação de conta até o final da gestão dele agora, né? Haveremos de fazer várias outras lives. Agradecer aqui o pessoal da produção, né? Dizer a Tremedal, especialmente aí também aos políticos. Eu sou um dos representantes do PSD
Tremedal, partido alinhado do governador da Bahia, com o nosso representante Otto Alencar, eu quero dizer que nós estamos abertos ao diálogo, às conversações, ao entendimento, pensando sempre em construir uma Tremedal cada vez maior e melhor, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo. Mas hoje de manhã cedo, eu recebi de um casal, Derivaldo e Lau, lá da minha querida e amada Formosa, que é a terra que nós, eu e Márcio, nascemos, né? Aliás, a terra Tremedal, lógico, né? Mas lá da comunidade de Formosa, eu recebi uma postagem deles hoje de manhã, onde diz que lutar sempre, vencer talvez, e nunca desistir, aliás, desistir nunca. Eu quero que seja o seu caminho e o nosso caminho a partir de agora. Junto com os nossos amigos, conterrâneos, irmãos daqui de Tremedal, haveremos de poder vencer juntos e alinhados com a sabedoria, com a perspectiva do crescimento e do avanço de Tremedal. Um abraço em Tremedal, terra que nós todos amamos e que é lá que eu particularmente quero morrer. Não de coronavírus. Não de coronavírus, porque coronavírus eu quero estar longe dela, e também Tremedal e todo o povo brasileiro. Mas eu quero morrer lá em Tremedal porque eu amo Tremedal demais, tá? Então, um abraço aí a vocês e que possamos construir o amanhã juntos, de mão dadas e, como o Márcio disse, com o reconhecimento da contribuição que vocês e que nós sempre demos a Tremedal, a nossa querida amada Tremedal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito bem. E agora as considerações finais do pré-candidato à Prefeitura de Tremedal, Paulo Célio. Eu queria agradecer Marta por estar conduzindo essa live aqui hoje. Queria agradecer ao povo de Tremedal que está nos ouvindo. Queria desejar a vocês uma boa noite, a todos vocês que nos acompanham até agora. E agradecer a Nonato e Catulino pelas palavras de apoio à minha pré-candidatura a prefeito de Tremedal. Me sinto honrado por vocês dois, que foi vocês dois que me lançaram na política de Tremedal. Nonato mandou me chamar, junto com o Catulino, que eu pudesse chegar, eu apenas com 22 anos, ser pela primeira vez candidato a vereador de Tremedal, como eu fui pela primeira vez candidato e tive 5 mandatos de vereador, 3 mandatos de presidente de Câmara e agora vice-prefeito, desse prefeito que tem feito tanto por Tremedal. Quero aqui, Márcio, te agradecer por tudo que você fez por Tremedal e dizer a você que minha maior missão hoje é suceder um prefeito trabalhador, um prefeito amigo do povo de Tremedal, um prefeito humilde, que gosta do povo de Tremedal, que é carismático, que é amigo de crianças, dos velhos, de todas as idades do povo de Tremedal. Então, suceder você não vai ser fácil, mas vocês podem ter certeza, Márcio, que se Deus ajudar, que eu ser prefeito de Tremedal, eu vou fazer com muita honra, suceder você e suceder também nos mandatos de Catulino, de Nonato, que fez tanto por Tremedal, que minha vontade é trabalhar e trabalhar por Tremedal. Muito obrigado. Muito bem, e agora as considerações finais do nosso atual prefeito de Tremedal. Catulino vai falar um pouquinho antes? Um minutinho aqui, porque como Márcio é reincidente nessa prática de dizer que esqueceu, eu quero só dizer aqui a Márcio que Célio fez um agradecimento a Márcio. Eu gostaria de agradecer a Márcio um pouco mais na frente, quando nós todos aqui tivermos concluído a prestação de conta que Márcio haverá de fazer. Mas dizer a você, Célio, que com ataques,
com baixaria, com mentiras, com o dia a dia da política rasteira e mentirosa, o bom político não pode fazer. Sirva isso aí como um exemplo, porque de vez em quando eu ouço uns áudios lá por pessoas que deviam dizer: eu estou e eu tenho isso feito por Tremedal. Não é num particular falar uma coisa e no público fazer outra. Eu lhe peço, não faça assim, que isso é ruim. Tá? Muito obrigado. Muito bem. A gente chega, então, nas considerações finais aqui do atual prefeito. Márcio. Você falou de facilidade aqui, fácil é morder água. Se você quer facilidade, comece a morder água, porque administrar não é fácil. Estava até falando com Marta, né? Falei, menos cabelo, barba branca, vários problemas de saúde, porque a gente absorve isso, a gente conquista isso também na gestão pública, porque são muitas pessoas, são muitos problemas, e isso não vai mudar nunca. Por mais que você passe a receber mais recursos, por mais que melhore essa situação financeira do país, a situação da administração pública sempre vai ser complicada. E eu só tenho a agradecer, mas somente a Deus, porque tudo que a gente conquista é Ele que nos dá, é Ele que nos permite. E se vocês votarem em mim nas últimas eleições, foi porque Deus permitiu, foi porque Ele colocou na cabeça de vocês que nós éramos o caminho a ser seguido. E eu tenho certeza que, se você tiver fé, você vai conquistar muitos degraus, você vai subir muito na sua vida, na sua carreira política, profissional. E assim como você que está me assistindo, você que está me ouvindo, tenha fé, porque Deus nos dá oportunidade. Às vezes nós passamos na vida por tropeços, por momentos ruins, mas uma coisa que eu digo, nunca reclame. Mesmo nos momentos ruins, agradeça a Deus. Esses momentos ruins, os tropeços que nós passamos na vida, é para a gente aprender a crescer, para a gente aprender a sermos pessoas melhores, para a gente aprender a respeitar o próximo, porque nenhum de nós dá um passo sem depender do outro. A gente, para conquistar algo, a gente precisa da pessoa próxima. A gente, para conquistar alguma coisa, a gente precisa de Deus. É Ele que nos permite. Então, nós sozinhos, nós não somos nada. Então, o que nós temos que aprender na vida é saber reconhecer de fato quem faz, de fato quem fez, de fato quem nos valoriza, quem nos olha com a simplicidade, com um olhar verdadeiro. Como Catulino falou, que ouviu o áudio hoje ou ontem, não sei, eu também andei ouvindo alguns áudios dizendo que o prefeito de Tremedal não valoriza o tremedalense. Eu fui diferenciado até nessa questão. Tá aqui eles dois que foram prefeitos e eu sei que às vezes um profissional ou alguma pessoa que não votasse neles, às vezes até nem trabalhasse. Comigo foi diferente. Comigo eu valorizei os profissionais, eu peguei enfermeiras, peguei técnicos, peguei outros profissionais que votaram e fizeram campanha contra mim, inclusive nas duas eleições, e trabalharam comigo. Eu valorizei o tremedalense. Disso ninguém pode falar, disso ninguém pode reclamar. Se tem uma coisa que eu não fiz, foi perseguir o tremedalense. Tanto que quando nós assumimos Tremedal, Marta, tinham apenas 8 jovens que faziam faculdade em Vitória da Conquista, porque o meu antecessor só permitia que esses 8 entrassem no carro que os transportava para a Conquista, porque só esses 8 votavam nele naquela época, eram seguidores dele. Assim que eu assumi, nós transformamos, nós mudamos isso, de 8 foi para 54 alunos, mais da metade não votou em mim.
mas o direito é igual para todos, na saúde, na educação, em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós, gestores, temos que saber respeitar e valorizar todos. E foi isso que eu procurei fazer. Se eu não fiz mais, foi por falta de condição, não foi por falta de vontade. Porque seria muita burrice da parte do político ter condição de fazer alguma coisa e não fazer. Porque quem vai ganhar com isso? Eu. Se eu tenho condição de construir mais mesas, mais copos, por que eu não farei? Se eu tenho condição de fazer mais quadras, pavimentação, sistema de água, de manter todas as estradas boas, que todos os anos a gente faz patrulhamento das estradas, mas vem a chuva e estraga, e a gente no ano seguinte, no ano subsequente, a gente vai lá e faz novamente. Se nós tivéssemos condição de fazer tudo que a gente tem vontade, Tremedal tinha muito mais, Belo Campo tinha muito mais, Maitinga, Caraíba, todas as cidades tinham muito mais. Porque quem ganha com isso é o político que está à frente. Então, eu iria ganhar com isso. Eu iria crescer muito, né? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo momento de hoje, pela live de hoje que Ele nos permitiu, a vocês que estão nos ouvindo, a você, Paulo Célio, que é pré-candidato a prefeito. Você pode ter certeza de uma coisa: se você ganhar ou perder, vai ser com um voto meu. Se você tiver só um voto, não vai ser o seu, vai ser o meu, né? Então é isso. Quero agradecer a Marta por ter participado aqui. A gente estava um pouco tenso no início, mas a live foi maravilhosa e nós teremos outras, né? Você pode ter certeza que você vai estar participando. Que bom, agradeço. Porque você é uma excelente profissional e está de parabéns pelo trabalho feito à frente também do programa da Rádio Brasil e eu sei que é crescimento, porque as pessoas, os profissionais que mostram, que fazem as coisas com amor, com carinho, pelo que ele pega para fazer, eu sei que cresce na vida. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e sempre ao deitar, coloque em prática ali seu pensamento, agradeça a Deus e lembre de quem de fato fez algo de bom por você. Boa noite a todos. Eu que agradeço, um bate-papo maravilhoso, enriquecedor, na verdade, com tantas experiências boas. E a gente agradece todos vocês que estiveram com a gente até agora, vocês que vão assistir depois. Muito obrigada por passar por aqui e assistir um pouquinho desse bate-papo maravilhoso. Quero agradecer a Mega Live HD do meu amigo Tiago, que fez essa cobertura maravilhosa. A Gi, que cedeu aqui o espaço da sua linda casa para a gente fazer esse bate-papo. De verdade, muito obrigada. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido, né? Não teve nada planejado. Mas eu costumo dizer que quando as coisas ela é direcionada por Deus, dá certo. Tudo dá certo, tudo acontece. Eu acredito que essa nossa live, esse nosso bate-papo foi muito importante, foi muito bom. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço pelo convite e estou aberta às outras lives, aos outros momentos aqui de bate-papo com vocês. Parabenizar a todos, desejar boa sorte ao pré-candidato e a gente vai estar junto mais vezes aqui. E só para finalizar, né, como o Catulino falou, Paulo Célio é pré-candidato a prefeito hoje, mas está aberto a conversas, né? O grupo é aberto a conversas, porque quando nós escolhemos Paulo Célio como candidato, como pré-candidato, isso não foi uma decisão minha, não foi uma decisão de Nonato, de Catulino, foi uma decisão do grupo, né? E a gente, quando decide pela maioria, a gente segue, porque o político segue o que a maioria do grupo ali decidiu. E Paulo Célio, eu tenho certeza que está aberto aí a conversações porque ele pensa no melhor para Tremedal. E a gente encerra por aqui esse nosso bate-papo e a gente volta, tá? Quero deixar aqui também registrado a participação de Gil, né, que está ali escondidinho. Não me trouxe pergunta, porque eu acho que o bate-papo rendeu pra caramba. E a Josué também pelo convite. Obrigada pela confiança, pelo carinho. E estamos às ordens e a gente volta, com certeza, com mais um bate-papo produtivo como esse. Ficam todos com Deus, uma ótima noite e até a próxima. Acabou.